O petróleo derruba o Gaddafi na Líbia, provoca guerras no mundo, e o glorioso Senado da República quer discutir e decidir o futuro da utilização do petróleo no Brasil numa tarde, parte da manhã e parte da tarde. Isso é absolutamente inusitado e, a meu ver, degradante. Eu não vou alinhavar os discursos técnicos. A proposta do ilustre senador José Serra já foi comentada e, a meu ver, reduzida à sua expressão mais simples pelo Haroldo Lima, pelo Paulo César, pelo Marco Antônio e pelo Ildo Salles. Eu não vou entrar nessa discussão técnica. O que há por trás disso? O petróleo desencadeia guerras, o petróleo derruba governos. E aqui, no Senado da República, numa discussão por uma manhã e uma decisão à tarde, nós vamos resolver os destinos, não do petróleo, os destinos do Brasil e da utilização do petróleo. Senador Serra, cui prodest? Cui prodest? A quem aproveita essa mudança? Se a Petrobras pode tranquilamente operar o pré-sal, e esta foi uma decisão nacional brasileira, interesse do Brasil, não foi uma decisão técnica. Interesses corporativos e setorizados defendem a quebra da participação da Petrobras nos miseráveis 30% da exploração do pré-sal. Pré-sal que foi encontrado pelo esforço da própria empresa. E a Petrobras fala aqui de uma forma ambígua. Por quem fala a Petrobras? Pelo Brasil ou pela política do Joaquim Levy? Que espécie de direção nós temos da Petrobras hoje para ambiguamente se manifestar na tribuna do Senado Federal? Eu realmente fico perplexo com o que acontece no Senado da República. A quem aproveita? O que está ocorrendo aqui? Eu coloco isso dentro de uma moldura internacional maior. Depois da derrota do nazismo na última guerra, se estabeleceu no mundo o Estado Social. Mas, recentemente, o capital resolveu enfrentar o Estado Social, precarizar o trabalho, precarizar o parlamento, precarizar a administração pública estatal, transformando os estados em simples polícias encarregadas da ordem interna. Este projeto do ilustre senador José Serra vem junto com o projeto de terceirização do trabalho, a precarização do trabalho, vem junto com o financiamento privado de campanhas eleitorais, a precarização do parlamento, que se transforma num instrumento de grupos econômicos. Não temos mais partidos, temos bancadas de financiadores de campanha. E a precarização do próprio Estado. Nós estamos vendo a precarização da democracia e uma administração empresarial da Petrobras. O capital é importantíssimo na modernização, nos investimentos que geram empregos e fábricas, mas, como disse em Davos o Papa Francisco, o capital não pode comandar o mundo. O capital tem interesses próprios. Eu vejo as manifestações dos empresários aqui como manifestações dos seus próprios interesses, extraordinariamente divorciadas dos interesses do Brasil, dos interesses nacionais, dos interesses de longo, de médio prazo. Petróleo é o mais importante bem da natureza. E, de repente, não mais do que de repente, a quem aproveita essa modificação? Se demonstramos aqui, pelos nossos palestristas, a exaustão que a Petrobras pode operar sim o pré-sal. E que se demonstramos que as outras áreas são passíveis de outros métodos de exploração. Por que o pré-sal? Por que agora? Por que a pressa? O que está por trás disso? Por que esse projeto não tramitou nas comissões do Senado Federal?
Por que que não foi objeto de discussão aprofundada? E eu concedo, nesse momento, a palavra ao Lindbergh para explicar por que que ele não concorda na questão da flexibilidade da Petrobras ou não com o senador Ricardo Ferraz, uma vez que ele não pôde falar. Está escrito depois. Pois é, então eu quero ser muito simples. Nós estamos discutindo aqui um projeto nacional e projetos corporativos e parciais. Eu quero dizer aos senhores empresários que se manifestaram que eles são extraordinariamente importantes para o país. Mas além dos seus interesses, dos seus negócios, tem o povo. Falam em geração de empregos com a quebra da participação da Petrobras. Por que que não falaram no aumento da Selic? Por que que não falaram nos juros fantásticos que a economia está praticando? Enfim, o que que estamos fazendo aqui hoje? Sonegando a discussão de um projeto que eu não sei a quem aproveita? Eu recebi outro dia telegramas do Wikileaks, onde o meu velho companheiro da UNE, fui cabo eleitoral do Serra na eleição da UNE, dizia que se comprometia, que tinha a intenção de quebrar a participação da Petrobras na partilha. E era festejado pelo embaixador dos Estados Unidos, que não se conformava com o estabelecimento da partilha do Brasil. O que que significa Senador isso? Requião, me permite? Como não? Senador Requião, isso nunca aconteceu. Eu não atribuiria a Vossa Excelência nenhuma afirmação que viesse nessa sorte de imprensa suja que pega o Wikileaks, isso aqui. Isso jamais aconteceu. Quero que isso fique bem estabelecido. Era o que eu gostaria de ter ouvido, o registro da sua opinião sobre o fato. Mas o importante é que nós estamos aqui, não é numa atividade congressual, é numa verdadeira brincadeira em torno de um assunto extremamente sério. Vemos aqui as manifestações corporativas e as manifestações do interesse nacional. Eu, pessoalmente, sou pelo monopólio absoluto do petróleo. Eu acho que a própria partilha foi uma regressão nesse processo. E eu espero que o Senado da República não faça com o país, com a luta, uma luta que aqui tem a simbólica presença da Emília, do Visconde de Sabugosa, do Marquês de Rabicó, dos personagens do Monteiro Lobato na luta pelo petróleo. Nós não vamos acabar com isso numa tarde para a alegria, como a demonstrada pelo companheiro que ri enquanto eu falo ali na ponta da mesa. O Senado da República não vai fazer essa gaiatice com o Brasil. E os que riem agora terão outras oportunidades e poderão rir de alguma coisa que não seja o fracasso de toda a luta pelo petróleo nacional ao longo de décadas, em que brasileiros participaram, foram presos e deram a vida. A risada é extemporânea. E eu deixo aqui o meu protesto contra essa atitude ridícula de membros da mesa. Estamos aqui defendendo os interesses do país e não os negócios de meia dúzia de pessoas.